Imaginem poder viajar para um outro país com o mesmo aparelho de smartphone e o mesmo cartão SIM, com o mesmo pacote de internet, com a mesma operadora e usar como se estivéssemos em casa e pagando a mesma coisa que já paga, ou até gastando menos. Viajar até dentro do Brasil, em regiões afastadas, longe de tudo, da civilização e nunca ficar sem internet no celular. Pasmem, pois esse é o conceito que a SpaceX e a Starlink estão trabalhando para lançar em breve. Não há nenhuma operadora de telefonia em que seja possível obter roaming fora do seu país de origem, pelo mesmo preço que paga normalmente. Usualmente, chega a custar de 5 a até 10 vezes mais caro usar seu smartphone em outro país. E hoje só é possível quando você compra um novo cartão SIM local e se cadastra com um novo provedor local ou que tem parceria com a sua operadora. Dá um trabalho enorme se adaptar para fazer uma viagem segura. Se você comprar um Cybertruck da Tesla hoje, repare que parte dos opcionais do pacote há uma antena de satélite da SpaceX. Neste momento, a SpaceX está trabalhando no desenvolvimento da Starlink para celulares, em que você poderá se cadastrar para obter um serviço Starlink, em vez de usar a operadora do país onde estiver, de sua região. Hoje, a gente é obrigado a usar cartões SIM específico para cada país. O projeto Starlink para smartphones acabará com esta necessidade. E não vai demorar, pois este projeto está planejado para ser lançado em 2024. Esse serviço deveria estar em teste em versão beta no ano passado, mas foi adiado, principalmente porque a SpaceX estava focada em lançar a Starship para o espaço e enfrentou problemas no lançamento, como soubemos e vimos na mídia em geral. Ainda que a prioridade, pelos tweets de Elon Musk, seja o planejamento de chegar a Marte com o projeto Starship, a grande verdade é que, além da parceria com a NASA e seus projetos governamentais, a Starship será usada para levar mais satélites para a órbita. Elon Musk quer mesmo é desenvolver e aprimorar os serviços de texto, de voz e pacote de dados dos satélites Starlink V2 e lançá-los com as missões da Starship. Atualmente, a SpaceX tem cerca de 5.000 satélites Starlink em todo o mundo, e o serviço funciona muito bem. Por exemplo, na Austrália, no meio do nada, funciona muito bem de acordo com as muitas boas avaliações de usuários locais. O plano é sair de 5.000 satélites para 45.000 orbitando o planeta. Ou seja, sua operadora te entregará internet na Chapada Diamantina, na Bahia, no Jalapão, em Tocantins, no Monte Everest, situado em 5 países: Nepal, China, Índia, Butão e Paquistão, no deserto de Gobi, na China e até na Antártica. Isso é uma verdadeira revolução no mercado. Carlos Slim, magnata das telecomunicações, já está bastante preocupado com este movimento. Os serviços de telefonia via satélite já têm mais de 30 anos e ainda hoje são difíceis de usar, além de serem extremamente caros. Aqui no Brasil, só foram usados por poucos, de alto poder aquisitivo sendo vistos pelos brasileiros em carros dos filmes dos anos 80. Com o surgimento dos serviços de internet via satélite, graças ao Starlink, o interesse por essa opção cresceu muito. A Apple introduziu o serviço em seu último iPhone, mas limitou seu uso a situações de emergência e apenas para mensagens de texto básicas. E por que a Apple fez isso? Porque a Apple não é a proprietária do serviço em si e teria que pagar por isso. Não possui torres de celular e teria que pagar pelos provedores de satélite. A princípio, a Apple ainda pode optar. Se a taxa de adoção do serviço tiver seu uso viralizado pelas suas vantagens, a Apple sabe que não terá mais escolha. O sistema Starlink, como muitas linhas de negócio de Elon Musk, é extremamente ambicioso. A Starlink pode se dar ao luxo de ter produtos inovadores, uma vez que cada componente do serviço, desde a fabricação dos satélites até o lançamento, é controlado internamente pela SpaceX. A Starlink planeja começar com serviços baseados em texto em 2024. Serviços de voz, de dados e de internet somente estarão disponíveis em 2025. A direção da SpaceX costuma cumprir seus cronogramas e promessas, fator em comum quando a comparamos com as demais empresas da indústria espacial. Os adiamentos no setor, historicamente, sempre foram regra. A maior dificuldade é saber precisamente como a Starlink lançará seus satélites V2 ao espaço, uma vez que esses satélites são maiores e precisam de um veículo de lançamento maior no formato da Starship para serem colocados em órbita com sucesso. Essa é, portanto, a razão pela qual a SpaceX está se concentrando em levar a Starship ao ar em primeiro lugar. Claro, você provavelmente já sabe que o primeiro voo da Starship não saiu exatamente como planejado. Eles tiveram uma explosão não programada, ou como a SpaceX costuma dizer, a nave subiu ao ar e acabou explodindo. Acredita-se que foi uma falha em um dos foguetes que causou consequentes defeitos em cascata.
Em função de seu histórico positivo de produtividade, planejamento e poder de execução, a SpaceX não deve demorar muito para lançar a Starship novamente. A Starlink já adiou o lançamento do serviço beta que aconteceria em 2023 em função do erro da Starship. Nesse meio tempo, as missões da SpaceX levaram astronautas da NASA à Estação Espacial Internacional em algumas ocasiões. Por isso, não há expectativa de não haver o lançamento da Starship e, consequentemente, de operar o projeto Starlink para smartphones com sucesso. É importante ficar claro para os usuários que o serviço Starlink também poderá ser comercializado por meio das atuais provedoras de telecomunicações, com os quais o Starlink se associará em breve, em vários países. Portanto, em muitos países ao redor do mundo, você já pode obter o Starlink. Se você já está usando a internet via satélite residencial e não é o Starlink, há boas chances de que, por um preço semelhante, às vezes até por menos dinheiro, você possa obter o Starlink, que funcionará a uma velocidade muito mais rápida. De fato, as velocidades de internet do Starlink são melhores do que as velocidades de internet na rede de banda larga da Austrália, por exemplo. Existe muita ansiedade para testar o serviço, porque uma das grandes vantagens será poder viajar pelo mundo, passar por muitos países sem se preocupar com a burocracia de buscar cartões SIM para usar em outros países ou enfrentar as tarifas altíssimas de roaming. Há cidades pelo mundo em que há somente uma operadora de internet, e quando você precisa contratar o serviço, por vezes é uma confusão só. Com a Starlink, você pode ter a internet via satélite no seu smartphone na sua casa e em qualquer país para onde viajar. Se você for fazer uma caminhada em algum lugar, viajar em um navio, fazer uma viagem ecológica para a Chapada dos Veadeiros em Goiás ou viajar de avião, nunca ficará sem internet. Essa inovação literalmente fará o dinheiro das grandes empresas de telecomunicações mudar de mãos. Trata-se de uma inovação que visa alcançar alguns bilhões de dólares. A revolução que ocorrerá na rede global de telecomunicações é tão enorme que provavelmente será difícil para os concorrentes responderem com velocidade, uma vez que Elon Musk possui um plano estratégico de longo prazo bastante ousado e estruturado. Em resumo, como em seu plano global estratégico, Elon Musk tem como proposta de valor a palavra sustentabilidade, voltada sempre em atender os anseios da população. Ele investe em carros e caminhões elétricos para poluir menos o planeta e, com isso, de carona, fazer alguns bilhões de dólares. Quando ele investe em projetos de naves que vão ao espaço, desde a sua primeira viagem, ele tem espalhado muitos satélites para ofertar internet residenciais em todos os lugares do planeta, e de carona passa a fazer mais alguns bilhões de dólares. Quando ele investe no Neuralink para sanar dificuldades geradas por algumas doenças, ele ajudará a estender a longevidade das pessoas, de carona faz mais um pouco de dinheiro. Agora, na segunda fase do seu projeto de atender os anseios da população, ele ampliará a entrega de internet para celulares, trazendo melhor preço, mais acesso e, de carona, abocanhará a grana do bolso de nada mais nada menos do cara mais rico do mundo, Carlos Slim, mexicano rei das telecomunicações no mundo. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para as pessoas ficarem ligadas quando o serviço chegar aqui no Brasil, que com certeza será mais barato e funcionará melhor que as operadoras que atuam no Brasil, com os serviços de atendimento ao consumidor terríveis. Comentem se migrariam de suas operadoras para um serviço como este. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo e um abraço.